Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, comenta e compartilha, tá bom? Vamos falar sobre o assunto principal do dia, vamos falar sobre Zinho, atacante de 19 anos, destro, que atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, né, o famoso ponta esquerda, e que hoje certamente recebeu uma notícia bastante positiva, bastante interessante para a sua carreira. O Grêmio comunicou oficialmente pelos seus canais de comunicação, né, principalmente no seu site oficial, que o Zinho, a partir de hoje, fará parte do elenco profissional do Grêmio, fará parte do time principal. Né? Isso é o que muda na prática. Ele deixa de treinar com os jogadores da categoria sub-20, deixa de participar dos jogos da categoria sub-20 e fará todo o seu cronograma agora no profissional. Tendência, inclusive, é que ele já esteja entre os relacionados para a partida contra o Ferroviário nessa quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. Então, Zinho, a partir de hoje, é um jogador profissional de futebol. Ele tem contrato até dezembro de 2024 com o Grêmio, então essa questão contratual num primeiro momento não preocupa, mas a gente vai trazer aqui algumas informações de bastidor que a gente conseguiu colher sobre os motivos, principalmente, que fizeram o Grêmio levar o jogador ao seu time profissional e algumas coisas que podem mapear, inclusive, uma mudança de filosofia do mercado do Grêmio na próxima janela de transferências no meio do ano, tá bom? Vamos lá então, vamos primeiro contar um pouquinho da trajetória. O Zinho, que a gente tem de informação, de números, né? A gente vai trazer um pouquinho de números aqui para vocês. O primeiro ano que a gente tem de informação dele é 2020, quando ele faz o ano todo ali pelo Brasileirão Sub-17. Foi a única competição que a gente conseguiu mapear de desempenho, tá? Número de jogos, gols e assistências. Em 2020, então, ele faz 11 jogos pelo Brasileirão Sub-17 e 5 gols. Estou aqui com a minha colinha aqui embaixo. Em 2021, aí ele já joga pelo Brasileirão Sub-20, tá? Ou seja, sobe uma categoria, tem 10 jogos, nenhum gol e uma assistência. E aí, pelo Gauchão Sub-20, ele faz 3 jogos, não tem nenhum gol e não tem nenhuma assistência. Em 2022, que foi o ano passado, ele jogou algumas competições, né? Jogou o Gauchão Sub-20, o Brasileirão de Aspirantes, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a Copinha, e também o Brasileirão Sub-20. Nesse recorte dessas competições, ele fez 27 jogos, aí a gente já tem uma quantidade maior de jogos, com 2 gols e uma assistência. E neste ano, ele jogou pelo Brasileirão Sub-20 e pela Copinha São Paulo, né? Tem 6 jogos, 1 gol e uma assistência. E pelo Gauchão, com o time principal, ele fez 2 jogos, ambos empate, né? Ambos por 0-0 contra o São Luís de Juí e também contra o Ipiranga de Erechim, ambas essas partidas entrando no decorrer dos jogos. O que acontece, gente? O que motivou o Grêmio a colocar o Zinho no time principal? O Grêmio subiu 9 jogadores para uma espécie de estágio, tá? Dentre eles o Ronald, que todo mundo fala, o Mila, o Pedro Clemente, Tomás Luciano, João Ramos, enfim, uma galera, foram 9 jogadores que integraram a delegação gremista nessas 2 partidas, lá no empate em 0-0 contra o São Luís e no empate também em 0-0 contra o Ipiranga. Para entender exatamente, para o técnico Renato Portaluppi e a sua comissão técnica, entender em que estágio de preparação estão esses jogadores que hoje são vistos como os mais próximos da subprofissional. O Ronald é destaque da seleção brasileira sub-20, mesmo que reserva e tal, mas é reserva do Andrei, que já está no Chelsea, inclusive. O próprio Zinho, que também vai bem, o Rubens também vai bem, o Pedro Clemente fez uma boa copinha, o Tomás Luciano já se fala há um bom tempo dele nas categorias de base, então o Renato teve a ideia de pegar esses 9 caras, esses 9 garotos, subir pro profissional para ficar 10, 15 dias ali treinando e entender em qual estágio está e quem está de fato mais pronto hoje para entrar no elenco, para pelo menos concentrar, viajar e ganhar alguns minutos. E dentro desses 9 jogadores hoje, o Zinho foi considerado o jogador mais preparado no entendimento da comissão técnica. Qual foi a principal característica que a gente recebeu de bastidor em relação a esse jogador? Personalidade. Parece que, pelo que a informação que a gente tem de bastidor, foi um jogador que não sentiu tanto a diferença de ritmo, não sentiu tanto a diferença de intensidade para o profissional, se pareceu um pouco mais pronto do que os outros, né? Vale lembrar que a gente já sabe que a categoria de base, mesmo que seja o sub-20, que hoje é o mais próximo do profissional, com o time principal, tem uma diferença muito grande em vários aspectos. Disciplina tática, movimentação durante uma partida, ritmo do jogo, intensidade do jogo, tem um monte de coisa que é levada em avaliação. Não é só o que o cara joga lá, não é só os 10 minutos que ele ganha de oportunidade. E isso chamou bastante a atenção da comissão técnica de forma positiva. Com isso, foi tomada a decisão. Dentro disso, é importante a gente dizer também, o próprio Grêmio comunicou oficialmente, que em casos esporádicos
para ele ganhar ritmo de jogo, né? Para não ficar lá perdido no profissional, caso ele emende uma sequência de 5, 6 jogos sem jogar nenhum minuto, ou quando for uma situação muito específica e houver concordância das duas comissões técnicas, do profissional e do sub-20, o Zinho vai descer para jogar, tá? Para jogar, não vai treinar. Então, é mais ou menos isso que a gente tem. Por que o Zinho subiu? Tem uma outra explicação bem interessante, que é a carência de jogadores para o setor. O Grêmio hoje conta apenas com o Ferreira para essa posição, tem o Gustavinho e o Galdino, mas eles atuam preferencialmente pelo lado direito, o Galdino até um pouco mais centralizado, pode fazer também como centroavante, mas no lado esquerdo do ataque tem só o Ferreira. Diante dessa carência, o Renato também mudou o time e fez lá o Vina uma espécie de ponta esquerda, um meia esquerda, né? Não um ponta. Então, o Renato entendeu que ter uma opção a mais é interessante e aí subiu, né, o Zinho para o time profissional. E isso, claro, pode mudar uma postura de mercado. Se o Zinho vai bem, por exemplo, e se mostra um jogador para disputar a posição com o Ferreira, talvez o Grêmio não busque na janela do próximo ano uma contratação para esse setor. O Grêmio está se viabilizando, está montando uma estratégia para trazer 2 jogadores de maior porte, mas pode ser sim que o desempenho da jovem promessa Zinho consiga, né, mudar a mentalidade da direção do Grêmio em relação à estratégia de mercado para a próxima janela de transferências. Como eu disse, a expectativa é que ele esteja já entre os relacionados para a partida contra o Ferroviário, que acontece na quinta-feira. O Grêmio faz amanhã o seu último treino, né? Amanhã à tarde, se não me engano, o seu último treino, que vai ser totalmente fechado para a imprensa, e logo após o fim do treino, no início da concentração, o Grêmio vai divulgar os relacionados, e aí a expectativa é pela presença do Zinho, pela presença do Ferreira, e também pelos outros jogadores que a gente já está acostumado, tá bom? E aí, o que você achou dessa decisão do Grêmio de subir o Zinho para o profissional? Gostou, não gostou? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, deixa o like e compartilha, né, nos seus grupos aí de rede social o canal e esse vídeo. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau.